Bom dia, pessoal. Hoje vamos começar aqui com a estercação, ó. Aqui tem mais ou menos uns 8 mil e pouco de composto. A carreta ali, a gente calcula mais ou menos uns 1000 quilos de composto que vai em cada carreta. Aí cada carreta, uma carreta por vão. E, ó, essa conchinha aqui ajuda demais, porque se for para carregar na mão é complicado. Ó, tá saindo uma fumaça ali, ó. Hoje estamos começando bem cedo. A gente tem que acabar logo, porque o dono do trator ali vai precisar do trator. Então a gente tem que acabar logo. E esse daqui vai ser estercação para pepino. E é esse daqui, pessoal. 8 mil quilos de composto.